Amém? Amém. Amém. Amém, Senhor Todo-Poderoso, nesta noite, ó Pai, que te louvamos, ó Deus. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor realmente traga a palavra, Senhor, que revele, Senhor, a nós, ó Pai, o sentido das nossas vidas, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nesta noite guardado para nós, ó Pai, que possamos ter a mente, Senhor, a nossa mente aberta, Senhor, os nossos ouvidos aguçados, Sim, para ouvir e entender a Tua Palavra e tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como todos sabem, nós estamos retomando, nossa culto de 2023. E essa semana, quando nós falamos assim sobre o que trazer, o que começar novamente, eu falei, o Lopes falou, você poderia trazer você poderia começar o ano, pregando, falando da palavra de Deus. E eu realmente gosto, todos sabem que eu não gosto de pegar a palavra e buscar a palavra, ler a palavra. Realmente eu gosto daquilo que o Lopes falou. O que o Senhor tem para nós? O que o Senhor quer falar conosco, Porque a gente cerca de várias palavras, a gente ouve pastores pregando, nós vimos pregações de um, de outro, alimentamos com isso, mas o Espírito de Deus está em nós e assim Ele pode trazer coisas para nós, falar conosco. E até a hora que eu saí do quarto, até agora, há pouco, eu não tinha nenhuma palavra, não tinha nada. Nós ouvimos louvores que realmente engrandecem o nosso Deus, que nos dá confiança naquilo que nós vivemos. São hinos, como ele mesmo diz, que não possamos viver por hinos, mas viver realmente por palavras. Então, eu quero que todos abram a Bíblia em Lucas 9, do 1 ao 9. Lucas 9, do 1 ao 9. E vamos ver o que o Senhor tem para nós essa noite. Amém. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem o saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não receberem, sacuda a poeira dos pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então, eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outro que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Mas João eu decapitei. Quem, pois, é este que ouço estas coisas? E procurava vê-lo. Vamos lá. Aqui nós temos muitas coisas que o Senhor está querendo falar conosco nesse momento. Primeiro ponto. Nós vivemos e buscamos, todo cristão, ele vive e busca cumprir a vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto da vida de um cristão. Se você não está vivendo, se você vai na igreja, se você vive dentro de casa, se você vive em um ministério como o nosso, mas você não está com essa intenção, você já está errado, você já não é cristão. Aqui nós estamos falando de 12 apóstolos que tinham passado literalmente uma imersão com Jesus Cristo em todos os sentidos, e que nesse momento Jesus estava preparando eles para ir
ao povo pregar, dar continuidade naquilo que eles estavam vivendo, que eles tinham vivido durante aquele período com Jesus. E eles dizem assim, Jesus reuniu os 12 e disse que deu-lhe a eles poder e autoridade para expulsar demônio, curar doenças, enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Nós estamos vendo aí a continuidade do ministério de Cristo. Isso não parou nos 12, tá? Isso é para continuar. Isso não foi um benefício dado somente aos 12. Isso foi um benefício dado a todos aqueles que ouvem, cumprem e obedecem a palavra de Deus. Isso daqui não foi esse benefício, esse poder não foi dado somente aos 12 apóstolos que andaram com Jesus, que aprenderam com Jesus. Pelo contrário. Não, pelo contrário. Pelo contrário, esse poder e essa autoridade foi dada a todos aqueles que se levantam e dizem, eu sou cristão. Aí analisamos nós aqui no início de 2023, vivemos isso no ano de 2022. Nós buscamos essa autoridade, nós expulsamos demônios, nós curamos doenças, e nós pregamos o reino de Deus e curamos os enfermos no ano de 2022? Vamos fazer essa pergunta para nós. Você curou, você viveu isso em 2022? Em alguma circunstância? Não é a resposta? Talvez? Ou sim? Você simplesmente tem que puxar isso para você, porque isso é a continuidade do que Cristo ensinou aos 12. Aqui ele passou, ele deu o poder. E se nós dizemos para nós mesmos, se nós temos o Espírito de Deus, qual é a razão de nós não fazermos isso? O que nos impede de não termos isso é pecado. Porque o poder, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo está em nós. E se está em nós, nós temos que fazer isso. Você tem que buscar cada dia mais a viver isso. Pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, curar os enfermos, expulsar os demônios. E simplesmente levar Cristo. Ser a imagem viva de Cristo aqui na terra, no seu trabalho, aonde você está, no meio da sua família. Se você anda com os outros e você se iguala aos outros e não dá uma distância, você não está sendo cristão. Mas vamos continuar. E disse-lhes, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Olha só a ordem dada para Jesus nesse momento aos apóstolos. Não levem nada. E muitas vezes nós não fazemos nem a primeira parte, mas vocês estão vendo que o cristianismo atual, ele inverte as coisas? É uma inversão de valores? Porque aqui Cristo está falando, vá, leve, cure, expulse os demônios, pregue a palavra de Deus, anuncie o reino de Deus. É uma ordem. E ele diz, não levem nada. E o cristianismo de hoje, ele inverte as coisas. Não prega isso sobre anunciar o reino de Deus, sobre se manifestar como um verdadeiro cristão, entre cura, expulsar demônios. E pelo contrário, você tem que ter tudo. Ser abençoado no cristianismo de hoje é você ter tudo. Você ter um carro bom na garagem, você ter uma casa muito bonita, você ter dinheiro na conta. Isso é bênção. Isso é bênção. E Jesus, ele está aqui mostrando, ele está mostrando para nós hoje que isso para ele não tem valor nenhum. Ele está dizendo aqui, ele disse aqui para os apóstolos,
que vinha com ele, já tinha apresentado, mas a gente sabe que pela leitura da palavra, eles ainda não tinham visto o milagre da multiplicação. Foi antes, quando ele startou o negócio. Só que ele disse assim, não levem nada, porque isso não tem valor nenhum. O que vai ter valor é o que vai sair da boca de vocês. O que vai ter valor é o que vai sair da mão de vocês. O que vai ter valor é aquilo que vocês se demonstrarem. Isso tem valor para o meu reino. Não vai ser túnica, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nada. Ele deixou claro para nós, é dependência. Nós precisamos viver independência. Se nós não aprendermos a viver independência, nós vamos se apoiar no nosso salário, para quem tem, nós vamos se apoiar naquele cliente Y e X, nós vamos se apoiar. E não é isso que o Senhor está nos mostrando aqui. Ele está mostrando que aquele que verdadeiramente vai ser um cristão verdadeiro, onde vai levar o reino de Deus, onde vai curar, onde realmente vai ter o poder de Cristo dentro dele, esse não tem que ter nada. Porque a confiança não está nas coisas, e sim nele. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos colocar em prática isso. Porque senão nós vamos sofrer consequências. Nós não vamos conseguir identificar, nós não vamos conseguir manifestar o poder de Deus através de nós. A nossa palavra não vai ter peso, a nossa vida não vai ter peso. Nós não vamos ser confronto. Jesus era confronto. E ele deixa claro ainda aqui, na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacuda a poeira dos pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram a povoados pregando o evangelho. E ele ainda ensina. A dependência vai vir, você vai entrar na casa de alguém, aquele que te receber. Você vai ser sustentado por aquela família que você estará ali junto com eles. E eu achei interessante que ele coloca, né? Fiquem ali até partir. Ou seja, não se apegue. Não se apegue, não fique ali até a partir. Preso naquilo ali. Pelo contrário, ele disse, ele já está. Olha só a linha que Jesus ensina. Gente, é muito diferente do que é ensinado hoje. É totalmente diferente. Ele está ensinando o quê? Ele está ensinando a você deixando claro o que é um verdadeiro cristão, as suas habilidades, pregar o evangelho, curar, expulsar demônios, esse é o verdadeiro cristão. Se você não faz isso, se você não está preparado para isso, então você ainda é um mero aprendiz de cristão, você não é o verdadeiro Cristo, que está pronto para renunciar, que está pronto para morrer pelo próximo, como ele fez por nós. Mas ele diz o seguinte: desapegue de tudo, não leve nada, vocês não têm nada nessa terra. Como diz, vocês vieram liso e vão voltar liso para lá. Vocês não têm nada, mas não, a nossa dependência, o nosso poder de querer ser, de ter um carro para mostrar, de ter isso para fazer, de ter uma casa. Gente, isso não é nada nessa terra. Nós temos que mostrar para aqueles que estão à nossa volta poder de Deus. Esse verdadeiramente é Cristo. Ele não veio na terra, Cristo não veio na terra num palácio, ele nasceu numa manjedoura, ele deixou o exemplo para nós. Por que a gente ainda teima em ser diferente? Ele veio numa manjedoura, ele nasceu ali numa manjedoura, ele era filho de Deus Altíssimo, viveu ali no meio dos pobres, tendo trabalho de marceneiro, ajudando José. E muitas vezes hoje o cristianismo é pregado de uma forma inversa, onde você tem que ter para ajudar, e não é isso. Ele está dizendo aqui ele estava startando os 12 para ir realmente começar o grande ministério, algo que
E eles era para começar sem nada. Jesus não deixou um patrimônio milionário para eles começar o ministério. Jesus não deixou nada para eles, a não ser o poder dele. E não é diferente nos dias de hoje. E ele disse, se vocês entrarem em casa, se vocês podem, as pessoas vão te ajudar, vão sustentar, vão manter você ali. Mas, como diz a Vivi, não se apegar a nada. E se a pessoa recusar, se ela não te aceitar, por alguma circunstância que você fale, por alguma circunstância que você confronte, se essa pessoa ir contra, porque alguma pessoa ela só vai contra outra pessoa quando aquilo que a pessoa faz ou as atitudes dela dá de confronto com aquela pessoa. Aí a pessoa não gosta. A pessoa vai contra a pessoa. Aí nesse momento, o que Jesus disse aqui para eles? Mostrando, sacudam na casa, se não receberem, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Não é para ficar fazendo politicagem, não é ser político. Aqui quando ele deixou claro que se não receberem vocês, manifestem a contrariedade de vocês. Sacudam a poeira, tipo, olha para trás e fala, vocês me receberam? Tudo bem, problema de vocês. Nós vamos seguir em frente. E mais à frente. Então, eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Então, aqui no decorrer da história, nós vimos que os apóstolos, eles realmente começaram a cumprir o que Jesus estava dizendo. A pregar o evangelho, a viver. E isso é o que norteia a nossa família. Esse é o objetivo desta família que nós estamos hoje vivendo. Nós não temos, sempre nós somos uma família ministerial. O único sangue que nos liga é o sangue de Cristo. Nenhum outro sangue liga a nós. E aí ele foi, Herodes, o tetrarca, ouviu falar tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo. Porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos. Olha onde chegou a notícia do que os apóstolos estavam fazendo. E aí? Nós, você cristão, você tem sido a tua vida tem impactado as pessoas que estão à sua volta, ao nível de chegar a informação sua a uma pessoa realmente... O que estão falando de você? Exatamente, o que estão falando de você? O que estão falando de você? Aqui a notícia chegou a Herodes, o tetrarca, que aqui dizia que o tetrarca era um governador na quarta parte de uma região. Ele ficou perplexo, ele falou, não estou acreditando. Como diz, a gente que conhece a história de Jesus, a gente sabe, eu não estou acreditando que a gente está fazendo, esse negócio está acontecendo, está crescendo. É isso. Mas o que acontece? Nós somos cristãos quando a gente vai na igreja. Nós somos cristãos, eu sou cristão quando eu venho no culto. Não, eu tenho que ser cristão no meu trabalho, tenho que ser cristão na escola. Eu tenho que ser cristão na hora que eu estou lá, trabalhando, lavando uma louça, vendendo, qualquer coisa, dando um curso, dando uma palestra. Eu tenho que ser esse cristão, a minha palavra tem que impactar. Eu tenho que ser o sal da terra. A minha palavra, ela tem que mexer com as pessoas. Não existe nada que aconteça na vida de um cristão verdadeiro que não seja conduzido por Deus. Nós não podemos viver ao léu, achando que é coincidência. Não existe coincidência com o cristão. Isso daqui foi planejado, isso daqui foi determinado. Jesus estava ensinando eles o que era para fazer e tinha dado certo, porque já chegou no ouvido de Herodes, que era um governador, chegou no ouvido dele e ele ficou perplexo por tudo aquilo que eles estavam ouvindo. Eita, os caras, esses doidos estão aqui fazendo barulho, curando, as pessoas estão curando, estão expulsando demônio. É isso. Nossa vida tem que ter resultado positivo. Não resultado positivo para o reino dos homens, resultado positivo para o reino de Deus. Você é melhor
do que antes você era quando você começou a verdadeiramente seguir Jesus? Se você eu vejo a diferença minha antes de Jesus. Meu Deus. Eu acho que não existe ninguém dentro dessa sala e ninguém que está ouvindo essa palavra que realmente entrou no reino de Deus, de verdade, que ficou pior do que era. Não existe isso. Não existe isso. Todos aqueles que entram pelo caminho, que aceitam Jesus, que decidem fazer a obra dele, que decidem realmente levar a palavra dele, o povo levar a palavra dele aos 4 cantos desta terra, ou 4 cantos da sua terra. Porque muitas vezes você quer pregar lá, sendo que você não prega para aquela que está do seu lado. Aqui eu falo, vá, pregue, leve o poder de Deus na sua terra, no seu mundo. Porque daí você vai fazer diferença. As pessoas têm que olhar e falar assim, a fisionomia dele mudou, como a Patrícia falou hoje do Lucas. A fisionomia dele está mudada. Ah, mas os problemas estão tudo resolvidos? Não. Mas a coisa começou, startou, foi, está indo. Agora, se você entra no lugar e sai, as pessoas olham para você e você não mudou nada, só a não ser engordou mais ou emagreceu mais, só isso que as pessoas identificam em você, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Você se engana de ser cristão, mas você não é cristão. Você pode ser qualquer outra coisa, menos cristão. Servos de Cristo Jesus, que morreu no Calvário, que deu a sua própria vida para nos salvar. Que ensinou aqui, vá, leve a todos os cantos o reino de Deus, cure, expulse demônios. Gente, é isso. Nós todos temos que estar preparados para isso. Nós todos temos que buscar isso. Isso é busca, vida, oração, treinamento. Nós precisamos ter isso. Porque senão nós vamos ser apáticos. Nós vamos passar por essa terra sem progredir nada para o reino de Deus. E as obras que você vai ter que levar para ele, são essas obras que Jesus falou aqui. Não é um carro, não é uma casa, não é essas obras lá, não. Não é você dar comida para pobre ali no Asa Norte, não. Isso não resolve, não. Isso não resolve, não. Isso é caridade. Isso é caridade. Caridade, sinto muito, tem outras religiões que fazem melhores do que a religião evangélica. Caridade. Agora, você impactar a vida da pessoa a um nível de chegar em ouvidos de outras pessoas. O que está acontecendo? Estou perplexo com o que está acontecendo. É isso. E ele disse aqui. E outros, aí já começa a se confundir, né? Porque aí Herodes estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas haviam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado, mas Herodes dito, João eu decapitei. Esse ele tinha certeza que não era, no ponto da divisão dele. Esse eu arranquei a cabeça fora. Eu vi, então não tem como. Agora, quem é, pois, este que eu ouço essas coisas e procurava vê-lo? E aí saiu a captura dele. E é isso. Ele ficou furioso. É esse impacto. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que começar um ano com esse pensamento. Eu tenho que ser impactante esse ano. Impactante o quê? Nos cursos que eu dou, não, que eu vendo? Não. Eu tenho que ser impactante no Cristo que eu sirvo. Amém. Eu tenho que impactar no reino de Deus. Eu tenho que levar o reino de Deus. Eu tenho que curar. Eu tenho que expulsar demônio. Esse é a verdadeira profissão de um cristão. Expulsar demônios, curar enfermos e levar o reino de Deus. Gente, são 3 coisas muito simples que ele ensinou aqui. Muito simples, que para falar a verdade, os cristãos correm. Pregar o reino de Deus, literalmente, é você ir contra as pessoas. É coisa para pastor e olha, até os pastores, muitos aliviam na pregação.
Porque Jesus não aliviava, Jesus pregava, Jesus confrontava. Ao ponto que ele falou, ó, se as pessoas não te aceitarem em casa, bata a poeira do pé. Isso quer dizer que antes de você entrar na casa, você já tinha que fazer uma prévia do que você estava ali, e muitos não iam aceitar. E é isso. Por isso que a gente fala, nós aqui nós não viemos para agradar ninguém. Nós viemos para falar a verdade. Se a pessoa não quiser mais, não quiser vir na nossa casa, beleza. Como Jesus, a gente bate a poeira, não quer vir mais, problema. A casa continua. A casa continua, a pregação continua, o curar demônios, o expulsar demônios, o curar enfermos vai continuar. Essa é a nossa vida. Nós não vivemos para outra coisa. E ele deixa claro, e na dependência, tá? Não é para vocês levar uma quantidade de coisa não, porque aqui eles iam sair, e ele disse aqui, não leva nada, gente. Quer mais dependência que isso? Não leva nada. Não leva nem um jornalzinho com umas coisas dentro, não leva nem o pão. Nem o pão ele disse para levar. Muitas pessoas estão esperando, né? Primeiro eu vou fazer faculdade, primeiro eu vou ganhar... não, primeiro eu tenho que ganhar dinheiro, primeiro eu tenho... para mim poder... Não é isso não. Que nem nós, primeiro vamos ajudar, mas só depois que a gente tiver o nosso instituto. Beleza, até lá a gente vive a nossa vida. A gente até pensou, mas não é isso que o Senhor quer de nós. Aqui ele deixou claro para os 12 que eram os primeiros cristãos realmente convertidos a Cristo Jesus. Dos discípulos, ele ensinou: vá, leve a minha palavra, cure os enfermos, expulse os demônios, não levem nada. Jesus estava ensinando a dependência, não levem nada. Gente, o que ia adiantar eles levar um pão ou dois no jornal? Nada. E muitas vezes é isso que a gente fica pensando. A gente fica querendo guardar dois pãozinhos dentro do jornal, e o Senhor falando, não leve nada, porque vai ser através de mim e por mim que vocês vão ser sustentados. Amém. E é isso. E que 2023 possamos ter isso muito dentro de nós. E de pregar o evangelho. Nós temos que ir pregar o evangelho, levar o reino de Deus, expulsar demônios, curar enfermos. Não só enfermos da carne, mas enfermos da alma, enfermos emocionais. Mas a gente foi ver, isso é interessante, porque eu até questionei, né? Falei, amor, eu achei interessante que ele repete, né? Expulsar todos os demônios, curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e curar enfermos. Ainda falei para o amor, amor, será que tem uma diferença? Ou na versão original é uma repetição? Não, na verdade, a curar doenças é a doença física, biológica, e os enfermos é a alma e espírito. Isso. Então, é essa realmente a diferença. Não é uma repetição, são dois tipos de curas. E curar, eu acho que está mais fácil você curar biologicamente e físicos. Porque a cura da alma, a cura do espírito, a cura da emoção, da alma mesmo, né? Em todos, que é o conjunto, é muito difícil, porque você envolve uma área do ser humano que muitas vezes ele não quer ser curado. Ele prefere ser coxo, mas que não mexa com a alma dele. E não é isso que o Senhor está falando. Como aqui a Vivi falou, são dois tipos de cura. A cura biológica, que é a cura de alguma doença que você tem, você precisa estar são para levar o reino de Deus. Aqueles tinham que estar bem para ir pregar o evangelho, eles tinham que estar curados, e o Senhor falou assim. E o pior de tudo é que hoje, os que estão doentes, não é nem, aqui não está falando de pessoas que se curem primeiro para vocês curar os outros. Não, já é uma coisa, você tem que estar curado, você tem que estar bem, você tem que estar pronto para ir curar, para ir lá. E aqui você tem que estar curado, sua alma, seu espírito, aí você não, o seu corpo, sua alma, aí você está mais baleado que tudo, você quer ajudar as outras pessoas? Gente, isso é impossível. Então, vamos buscar em 2023 isso. Nós, nossa família, nós sabemos e nós trabalhamos isso. Nós buscamos cada vez mais realmente a curar, a levar o reino de Deus, não o reino de Deus que agrada, mas o reino de Deus que transforma. Porque hoje tem muitos reino de Deus sendo pregado que agrada o homem, mas pouquíssimos, muito pouquíssimos reino de Deus sendo pregado que confronta, de transformação, ao ponto que muitos fraquejam pelo caminho, porque não dão conta. Mas aqui
Ele está dizendo, não leve nada de dependência total em mim. Então confie que eu vou. Mas eu não vou fazer isso por causa da situação financeira. Não. Ele está dizendo aqui, ó, eu vou sustentar vocês se vocês fizerem a minha vontade. Ele está dizendo aqui, não levem nada, mas se fizerem a minha vontade. Não é a sua vontade. Porque com certeza nesse momento aqui, os 12 estavam preocupados, porque senão ele não tinha falado. Do jeito que a gente conhece um pouco dos apóstolos assim, eles não estavam já preparando o que eles iam levar. Porque sabiam que, e o Senhor falou, vocês não vão levar nada. Vocês vão ficar com nada, porque a dependência... A roupa do corpo, porque a dependência é minha. Eu que vou. Isso era uma forma de tratar. Gente, nossa família, nós vivemos isso. Nós vivemos isso. Tá? Nós saímos todos os dias a pregar o evangelho, muitas vezes não sabemos por onde, no nosso negócio, aqui dentro, ou muitas vezes na escola. Você tem que estar preparado para qualquer coisa. E é isso. E a nossa palavra, ela tem que ser de impacto, ela tem que incomodar sim os maus. Ela tem que incomodar aqueles, a nossa presença, como aqui, a presença dos apóstolos. 12 perdidos lá, que nós estávamos falando de um governador de Roma. Meu Deus, o cara era... e incomodou eles. Sua vida, vamos deixar uma frase, uma pergunta para nós. Sua vida tem impactado as pessoas? Sua vida tem impactado Herodes? O Herodes que está no dia de hoje? Se não, você não está sendo cristão. Então que nós possamos verdadeiramente, nossa vida tem que ser impactante. Então não meça palavras. 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15. Amém. Vai até o 16. 1 Pedro 3,15. Antes, santifique-se em Cristo como Senhor em seu coração. Esteja sempre preparados para responder a qualquer pessoa que quiser que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados em suas calúnias. Pode continuar? Tá bom. Tá bom. Amém? E é isso. Primeiro, antes, santifique-se em Cristo como Senhor de seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão de esperança que há em vocês. Então a pessoa ela já está vendo. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra você, que isso tem um monte, o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Amém. E é nessa palavra que nós embasamos e é nessa palavra que nós vamos continuar esse ano, né, com essa de Jesus, que nos ensinou como fazer. Porque aquilo lá ele nos ensinou como tem que ser feito. E aqui ele está nos mostrando, não se preocupe pelas pessoas que falam, vocês têm que impactar mesmo. E é isso. Que as calúnias daqueles lá, deixe que com eles eu cuido. Amém? Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, ó Pai, por mais essa palavra, por mais este momento, Senhor. E que possamos realmente, que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, cada vez mais, ó Pai, a ir por este caminho, Senhor, a levar o Teu Evangelho, a curar, ó Pai, a expulsar demônios, ó Deus, a curar as doenças da alma, Senhor, que tem destroçado muitas e muitas pessoas, ó Deus. Nos ajude, nos capacite, Deus. Derrame, Senhor, uma unção redobrada do Teu Espírito em nossas vidas, ó Pai, para que possamos transbordar, ser cheios do Teu Espírito, Senhor, e viver, ó Pai, realmente, que a nossa presença impacte, ó Pai, todos aqueles, ó Pai, que chegarem a nós, ou a que nós formos, ó Pai,
possam ser impactados pela nossa vida, pela nossa história, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, e é isso que nós buscamos, e é isso que nós queremos para esse ano de 2023, ó Deus, em nome de Jesus. Nos dê uma semana abençoada, Senhor, uma semana, Senhor, onde confiaremos no Senhor em todos os momentos, ó Pai, onde não faremos nem nada à nossa vontade, mas a sua vontade prevaleça em nós, ó Pai, e que nós possamos ser apenas executores daquilo que o Senhor determinar para as nossas vidas, ó Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.